Fala galera, tudo bem? Bom, você está aqui com mais um episódio no devocional e hoje eu quero falar de oferta, quero falar de renúncia, quero falar, não tenha medo de entregar ao Senhor aquele que Ele pede para você, seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja algo que toma o teu coração no lugar do seu Senhor. Deus tem muito mais para nós, Deus quer derramar o seu depósito que está no céu para nossas vidas. Para que isso aconteça, a gente precisa ter o conhecimento, discernimento naquilo que nos pede. E hoje quero falar da vida de Abraão. Mas antes de falar da vida de Abraão, eu quero falar de Jeremias 29:11, que fala assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos do bem e não de mal, planos para lhe dar futuro, a qual anseia. Deus conhece nosso coração, Ele sabe que nós precisamos e necessitamos, mas Deus sabe que tem algo também no nosso coração que impede de a gente viver o sobrenatural, de viver o melhor de Deus. Existem ainda pessoas que ainda é escravo do passado, escravo de traumas, escravo de medo, são inseguros, começa a dialogar com seus pensamentos negativos, e isso impede de viver o sobrenatural de Deus. E pessoas que também ficam presas na promessa. Deus deu uma promessa, a pessoa, existe uma temporada que ela desfrutar daquele tempo, que ela está vivendo como uma promessa, mas Deus só agora deixa essa promessa, e tem algo mais, continua, não paralisa. Isaías fala que no Isaías fala, veja, estou fazendo coisas novas. Ele está pedindo para olhar para ele. Estou fazendo coisas novas, ainda não está vendo? Então, quando Deus pede para nós olhar para ele, tem coisas novas, ele não quer que a gente fique preso só naquele pensamento, já está bom assim para mim. Mas Deus quer mais. Deus quer nos revelar cada vez mais quem Ele é. Deus quer revelar os seus atributos. E Deus quer que a gente também comece a falar o testemunho de vida que nós estamos vivendo diariamente para as pessoas, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão inseguros, aqueles que não creem em nada, que através da nossa vida de fé, as pessoas possam se achegar ao Senhor e acreditar que Ele sim pode fazer uma mudança de mente, mudança de hábito, mudança de comportamento e sair desse lugar de escassez, de orfandade, pessoas que têm pensamento que não conseguem se ver vivendo o melhor de Deus, pessoas que não conseguem viver e desfrutar daquilo que Ele tem para ele. Então, olha que a palavra diz que lá em a história de Abraão, que quando Abraão ele entrega a sua melhor oferta, ele agrada o coração de Deus. A oferta que você dá ao Senhor abre portas para que a melhor colheita seja boa e perfeita e agradável, ainda que a sua oferta seja a sua dor. Aqui está falando de Abraão, ele entregou o seu melhor, que era o seu filho, como uma promessa. Gênesis 22 fala que quando Abraão entrega a sua melhor oferta, a sua promessa, seu filho Isaac, sem medo de perder seu sonho, sem medo de entregar aquilo que Deus prometeu para ele, agradou o coração de Deus. Quando você ama algo, mas aquilo que você tem medo, como o Jó fala, aquilo que eu mais temia sobre me veio. Então, tipo assim, se você tem medo algo, vai se eu entregar e eu não ser abençoado, mas como que vai ser a minha vida? Como que vai ser o meu processo de mentalidade? Como que eu vou viver o novo de Deus? Eu lembro que quando Deus me chamou para mudar os meus pensamentos femininos, foi uma desconstrução que eu tive que fazer diário comigo. Eu precisava todos os dias a viver um novo tempo, um lugar desconhecido, como diz em Josué 4, veja, o lugar que está pisando é desconhecido, mas confie em mim, eu vou na sua frente. Então a palavra de Deus, ela me afirmava, eu tomava posse daquela palavra e continuava indo em processo, em cada momento, aquela promessa que Deus tem para minha vida, e eu comecei, Deus, não vou ter medo. Ainda que o meu coração seja inseguro, ainda que não entenda o porquê que eu tenho que viver naquela temporada de desafio, mas Deus fala assim, venha, não tenha medo, me entrega aquilo que mais você ama. E aquilo que mais eu amei, que foi doloroso, Deus me recompensou. E ainda está me recompensando e vai me recompensar na eternidade.
que não só apenas salvação, mas aquilo que for necessário entregar ao Senhor. Então a minha oferta de dor, Deus me recompensou. Aquilo que Deus pede para você, Ele vai te recompensar, né? Aqui fala que quando Abraão, ele entrega a sua melhor oferta, Deus honrou ele em público. Ele foi reconhecido como um príncipe. Então, quando você entrega ao Senhor a sua melhor oferta, você vai ser reconhecido como filho. Você vai ser reconhecido como discípulo, como servo do Senhor. E você, tudo que você faz no secreto, em lágrima e choro, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar em público. Não que você faça isso para as pessoas verem em público, mas Deus quer que o nome dele seja glorificado. Mas onde está o teu coração? Mateus fala em 6,21, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o teu coração ainda está na mentalidade de escassez, de escravo, então você não consegue se ver como um filho, você não consegue se ver sentado numa mesa com o Senhor, porque você acha que não merecedor, mas Deus te manda, você é filho. Em Romanos 8 fala que a gente é filho, nos tirou dessa mentalidade de escassez, de escravidão, para ser chamado de filho, fomos adotados como filhos de Deus, né? Isaías fala que 43, você é meu filho, eu chamei você pelo teu nome. Então Deus tem um nome pra gente. Nosso nome não é o nosso passado, nosso nome não é nosso fracasso, nosso nome não é o pecado que cometemos. Deus tem um nome, Deus tem uma identidade pra gente, tem uma identidade pra mim como filho de Deus, tem uma identidade pra você como filho de Deus. Deus tem uma promessa na sua vida, você tem que tomar posse, você tem que acreditar naquilo que Deus está falando pra você. Em Filipenses fala que o apóstolo Paulo falava, eu oro para que você tenha conhecimento e discernimento. Como que você vai saber quem é você? Como que você vai saber as promessas de Deus? Como que você vai entregar algo para Deus se você não sabe quem você é? Através do conhecimento, através da revelação e do discernimento. Ali é você entender porque você está abrindo mão daquilo que você ama. Porque você está abrindo mão dos seus medos, da sua insegurança. Seja qual área da sua vida que você precisa abrir as mãos. Para que Deus está aqui, eu entrego aos teus pés. Né? E aqui fala que em Isaías 43 fala assim, não temas, pois te resgatei e chamei você pelo nome, não temas. Não tenha medo de entregar naquilo que Deus está te pedindo. Seja qual área na tua vida, entrega ao Senhor, entrega nos pés da cruz, dá o nome daquele Deus está aqui, estou entregando a minha identidade, estou entregando a minha sexualidade, seja qual área da sua vida que está vendo você como escravo, seja os pensamentos negativos, não sei qual área da sua vida, Deus falando com você, entrega ao Senhor como uma oferta. Abraão, quando ele entregou a oferta que foi o seu milagre, Deus recompensou ele. Deus vai te recompensar quando você fazer o que Deus te pede. Aqui fala que quando nós olhar para dentro de nós, ver que ainda existe uma cura que Deus quer nos restaurar de dentro para fora. Filipenses 1,14 fala assim, é por causa da minha luta interna comigo mesmo que eu tornei confiante no Senhor para anunciar a mensagem com temor ao Senhor. Então o apóstolo Paulo falou assim, eu tenho uma luta interna dentro de mim, eu reconheço que existe uma luta interna dentro de mim, mas eu reconheço que eu tornarei mais confiante no Senhor, porque Ele vai desconstruir essas mentiras que eu acreditei por anos. Eu estou entregando a minha oferta, Senhor, está aqui o meu medo, está aqui a minha insegurança. Deus, eu não consigo ver agora, mas pelos olhos da fé, eu vou acreditar. Né? Isaías 40 fala assim, por que você está pedindo para os seus ídolos? Não tenha medo, não pede para eles, chama para o meu nome. Se você chamar pelo meu nome, então eu serei encontrado por você. Ele fala assim, né? Isaías 41 fala, presta atenção vocês, porque está pedindo para os seus ídolos? Eles não mostram capazes de fazer o que eu posso fazer. As suas mentiras, ela não vai sustentar. Mas a confiança e a verdade que você crê em Cristo, essa vai te sustentar. Então entregue o Senhor hoje os seus medos. Não tenha medo. Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Então creia nisso. Amém? Esse é mais um devocional sobre entrega. Não tenha medo, que Deus está te recompensando ainda hoje. Se com lágrimas você está chorando aos pés do Senhor, com júbilo de alegria, Deus vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe.